Hoje eu quero ler com você Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Bom, nós estamos juntos mergulhando pelo livro de Tiago e no início do capítulo 3 ele nos dá alguns preciosos conselhos sobre o uso da língua. E uma coisa muito importante que nós precisamos fazer, e um conselho que Tiago nos daria é o seguinte: olha, aprenda a dominar a sua língua. Tiago faz algumas comparações para nós percebermos a importância de dominarmos a nossa língua. No versículo 3, ele usa o exemplo do freio no cavalo. Já no versículo 4, ele usa o exemplo do leme nos navios. E Tiago faz esse contraste entre o freio, que é pequeno, mas controla todo um cavalo, e o pequeno leme, que controla todo um grande navio. E ele faz esse contraste em relação à língua, que também é pequena e pode causar grandes estragos. Então, a semelhança do freio do cavalo e do leme do navio, a língua é um pequeno órgão, mas que é capaz de feitos desproporcionais ao seu tamanho. Isso ele vai relatar aí dos versículos 5 a 8. Então a ideia de Tiago é que assim como o freio determina a direção do cavalo e o leme a direção do navio, a língua pode determinar o nosso futuro. Se nós não controlarmos a nossa língua, nós vamos ser como um navio sem leme, sem direção, sem saber para onde a gente está indo. A gente vai se arrebentar nas rochas, arrebentar quem está ali à nossa volta. E Tiago sabe disso e por isso ele coloca a ideia de dominar a língua como algo extremamente difícil, custoso, que só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Sabe, gente, que a nossa oração tem que ser a mesma do salmista, o Davi, lá no Salmo 141, versículo 3. Ele orou assim: coloca, Senhor, um guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. E talvez uma pergunta que pode nos ocorrer é: como é que eu domino a minha língua, né? Bom, isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo, mas tem uma história sobre o filósofo Sócrates que nos oferece um caminho. Ele nos convida a passarmos qualquer conversa, qualquer fala, por 3 peneiras. Talvez você já tenha ouvido essa história. Mas conta-se que certa vez um jovem chegou para o Sócrates e disse: Sócrates, olha, eu preciso te contar algo sobre alguém. E aí Sócrates estava lendo um livro, ele ergueu os olhos por cima do livro e falou: olha só, o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? E o rapaz disse: o que são essas 3 peneiras, Sócrates? Ele falou: então, eu vou te explicar. A primeira peneira é a verdade. O que você vai me contar do outro é um fato? Bom, suponha que seja verdade. Você então vai ter que passar essa conversa pela segunda peneira. É a peneira da bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou a destruir a fama do outro, a história do outro. E se isso que você vai me contar é verdade, é coisa boa, você tem que passar por uma terceira peneira. É a necessidade. Bom, convém você me contar isso? Você precisa mesmo me contar isso? Isso vai me ajudar, isso vai ajudar o planeta, isso vai ajudar a comunidade? E aí o Sócrates disse: olha, se passou pelas 3 peneiras, conte, porque eu vou ser beneficiado e você também. Mas caso contrário, olha, esqueça e enterre isso. Por isso que a minha oração é que você peça a ajuda do Espírito Santo para domar a sua língua, de forma que haja sempre verdade, bondade e necessidade em tudo que você falar. Que Deus te abençoe e que você mergulhe nessa palavra.